Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula na estrutura de repetição e a gente vai aprender o for agora e a gente vai ver um diferencial das outras estruturas de repetição. Então eu vou criar um sub aqui chamado for1, tá? Se você colocar só for, provavelmente ele não vai aceitar porque tem uma função já nativa do VBA que chama for, tá? Então a primeira coisa que eu vou criar aqui é uma variável que vai ficar contando aqui para mim. Na verdade, eu vou criar aqui, ó, din e as integer. No caso, o i, ele representa, pessoal, o nosso contador aqui. A gente usa muito o i porque o i fica mais interessante do que usar uma palavra tão grande para representar um contador. E o interessante do for é que o for ele já cria um contador automaticamente para a gente e a gente não precisa ficar fazendo isso daqui, ó, contador recebe contador mais um. Olha que interessante, como que a gente cria um for? O for a gente cria for para, no caso, o for significa e ele comece com 1, por exemplo, até, no caso, 10. E aqui no final, em vez de eu colocar, por exemplo, end for, ou end if, ou w end, no caso, a gente vai colocar um nest, que represente, vai para o próximo segmento aqui do for. Só isso já faz ele ficar loopando até 10. Aqui eu estou fazendo o seguinte, pessoal. O i ele vai começar com 1 e vai ir até 10. Quando chegar no 10, ele para de executar este for. Eu vou até colocar aqui, ó, msgbox saiu do for. Então, olha só. Então, aqui no caso, eu vou colocar aqui o msgbox e olha só o que vai acontecer. Eu vou até diminuir aqui para ele contar até 5, senão vai ficar muito grande. Então, vamos lá. O i agora, ele começa com 1. Então, ele vai apresentar aqui 1 para a gente na tela. Quando ele vai no Nash, o i aqui, ele já vai receber 2. Ah lá. Então, ele vai dar o 2. Então, assim, quando chegar no quinto, no caso, ele vai parar de loopar lá. 5, ele não vai voltar aqui para cima, ele vai vir aqui para baixo. Ó, saiu do for. Então, isso aqui é uma estrutura onde o próprio for cria essa parte do contador para a gente, entendeu? Então, fica bem mais fácil também em algumas questões mexer com o for. Igual eu tinha dito anteriormente, qual que é a melhor opção? Aí você quem sabe. Outra coisa muito importante é que eu posso ter, como no if, por exemplo, no if a gente pode ter um if dentro de outro if, certo? Aqui você pode ter um for dentro de outro for, tá? Então, por exemplo, assim, se eu criar outro for aqui dentro, falando que, por exemplo, i, no caso eu teria que ter outro valor, tá? X é igual a 1 até 10 e eu colocar um nest aqui, ele vai respeitar isso. No caso, ele vai vir aqui, tá? Ele vai dar o valor que está sendo passado aqui e ele vai entrar aqui e só vai sair daqui quando ele terminar de fazer esse loop aqui. Então, ele vai passar aqui por 10 vezes, ó, 10 vezes que ele vai ficar fazendo isso daqui. Depois que ele fizer isso aqui 10 vezes, ele vai sair desse daqui, vai voltar no que ele parou aqui e vai vir aqui de novo, vai apresentar o número 2, né? E ele vai ficar aqui 10 vezes novamente. Vai sair, vai incrementar mais um, vai virar o número 3, vai apresentar o valor do número 3, vai loopar aqui 10 vezes. Então, dependendo da lógica que você for fazer, você sim vai querer que exista um for dentro de outro for, como por exemplo também exista dentro de um for outro do loop, que também pode ter do loop, tá? E como também dentro do loop eu posso ter outro for, como também dentro desse outro for que está dentro do loop eu posso ter um while, como também aqui dentro eu posso ter um if. Então, tudo isso, pessoal, vai depender do sistema que você está desenvolvendo, da lógica que você vai querer. Às vezes a gente vai querer que exista um loop dentro de outro loop. E eu já criei muito sistema que tem vários loops encadeados porque é necessário que ele verifique várias coisas várias vezes. Tá bom, pessoal? Então, é isso, a aula de estrutura de repetição. Na próxima aula, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes. A gente vai colocar a mão na massa usando essas estruturas para a gente entender um pouquinho melhor aonde a gente pode estar usando isso, tá bom?